Olá, boa tarde. Sou o Padre Silvestre. Ordenei-me em 27 de junho de 1971 e, se Deus quiser, completo 50 anos de ministério. Neste momento sou o pároco da paróquia de São Brás, da cidade de Évora, e espero viver com esta comunidade cristã esta celebração festiva do cinquentenário. Hoje, no Ser Igreja, momento para uma entrevista especial e muito merecida ao Sr. Cônego Silvestre António Orives Marques, que precisamente neste dia 27 de junho celebra o seu jubileu sacerdotal, 50 anos de sacerdócio. O Sr. Cônego Silvestre António Orives Marques nasceu a 15 de julho de 1946 e foi ordenado sacerdote precisamente a 27 de junho de 1971. É filho de Manuel Correia Marques e de Ricardina Maria Orives Marques. Nasceu em Évora, aqui na freguesia da Sé. Foi batizado com 5 dias de vida e aos 8 anos sentiu uma primeira chamada de Deus. Contudo, fez o seu percurso escolar normal, como aluno brilhante do Liceu de Évora, e teve inclusivamente experiência de namoro. Ainda assim, no final do liceu, voltou a sentir o chamamento de Deus, fez o seu discernimento e acaba por entrar, em vez de seguir o seu estudo na Universidade em Lisboa, acaba por entrar no seminário de Évora. Esta questão vocacional que eu aqui citei já foi abordada numa entrevista de meia hora que o Sr. Cônego Silvestre deu ao Tá na Cara, uma edição da Pastoral Vocacional, o Sr. Padre Fernando Lopes, e que quem quiser pode rever nas redes sociais da Diocese esta entrevista vocacional. Atualmente é pároco de São Brás, em Évora, e é professor do Instituto Superior de Teologia de Évora, é vigário judicial da Arquidiocese, é postulador da causa de canonização de Chiara Lubich, ainda continua plenamente no ativo, digamos assim. Sr. Cônego, muito obrigado por ter aceito o nosso convite neste dia especial. Eu começava mesmo por aí. Há 50 anos atrás, como é que foi esse dia? O que é que se lembra? Muito obrigado, Pedro. É sempre, naturalmente, com um grande louvor e agradecimento a Deus que se recorda um facto que ocorreu há 50 anos e nessa altura era impossível prever o que é que Deus iria pedir e a que é que Deus destinava a nossa vida. Passados 50 anos, penso que o que se pode dizer é que se esse dia foi, sem dúvida, um dia marcante, um dia muito grande, um dia cheio da graça e do amor de Deus, os anos que lhe seguiram e até hoje continuaram a ser exatamente a mesma coisa. É evidente que, como todas as vidas, os altos e baixos são normais, os momentos de luz e os momentos de alguma provação acontecem em todas as vidas. Passados 50 anos, penso que se voltasse atrás, voltaria a fazer exatamente o mesmo, porque os 50 anos serviram para consolidar que aqueles primeiros sinais de que eventualmente Deus me estaria chamando se confirmaram, não só pelo sim da Igreja, porque não me ordenei por minha vontade, ordenei-me para, se é assim, essa a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus no sim da Igreja. E por isso os 50 anos decorridos são exatamente a confirmação de que a Igreja chamou e ao longo destes 50 anos eu procurei dar a resposta que fui capaz, provavelmente sempre com desejo de fazer o melhor possível, mas também com a consciência de que, humanos como somos, muitas vezes as boas intenções suplantam a realidade, mas a realidade às vezes também traz surpresas e situações que ao longo da vida precisamos de as reconhecer e aceitar e passados 50 anos dizer tudo foi dom, tudo foi obra da graça e tudo foi também um grande esforço para corresponder àquilo que efetivamente Deus me colocava diante.
Na anterior entrevista falava que esse 27 de junho de 71 foi um dia marcante, por um lado, porque foi ordenado por Dom David Sousa, que, exato, digamos assim, que lhe abriu a porta do seminário, exato. E que confessou que foi uma das pessoas mais ternurentas que conheceu. E também foi um dia marcante, porque o seu pai inicialmente não concordou, respeitou, mas não concordou com a sua decisão, mas nesse dia ele marcou presença. É verdade. Vivi numa época, e todos nós conhecemos a cultura nessa altura, em que os pais tinham, digamos, uma preponderância muito grande sobre o futuro dos filhos. E às vezes eram eles que marcavam rumos e que supostamente por nós tomavam certas decisões. Acabou por acontecer um bocadinho o contrário. É evidente que na expectativa do meu pai, no desejo do meu pai, estava que o último dos 5 filhos fosse médico, e é curioso que a vida trouxe-me várias ocasiões para inserir os estudos da área da medicina naquela que foi o meu percurso mais filosófico e teológico. Até no campo de direito, porque a minha tese de doutoramento é no âmbito da medicina legal, portanto, estudo de casos, de situações que o tribunal, na área da psiquiatria ou na área da sexualidade, deve avaliar por causa da nulidade dos matrimónios. Mas, portanto, para dizer, não foi esse o desígnio que acabou por se cumprir, provavelmente porque me senti muito solicitado pela voz de Deus e pelo desígnio de Deus, e fui procurando fazer o discernimento sobre o que é que Deus efetivamente queria de mim. E quando tive consciência de que era por esse caminho que Ele me chamava, era próprio da idade naquela altura ter esta capacidade de entrega, de generosidade, de não pôr qualquer dúvida nem resistência, e por isso, apesar de ter de enfrentar uma situação difícil, como era o facto de não estar em acordo com a vontade do meu pai e com aquilo que, ao fim e ao cabo, tinha sido o seu desejo manifestado muitas vezes, e que levou ao ponto de as nossas relações se terem interrompido. Acho que o meu pai respeitou-me sempre profundamente e respeitou a minha vida na família, como não podia deixar de ser, mas tinha as suas visões da vida, da história, até da própria igreja, digamos assim, apesar de ser crente, e por essa razão tomou a opção. E eu, provavelmente assistido pelo Espírito Santo, tive a coragem de aceitar essa decisão. Mas tive a grande alegria de o ver não só no dia 27, na Sé, na ordenação, como depois no domingo seguinte, no dia 4 de julho, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, onde celebrei aquilo a que nós tradicionalmente chamamos a Missa Nova. E aí podemos dizer, já com uma semana de distância entre a ordenação e a primeira missa, como alguém que se sentia como alguma coisa que era sua e, portanto, como aceite, como de alguma maneira compreendida, e tal como tinha sido sempre respeitada agora naquela que era o início da minha vida como sacerdote. E nesse início de vida como sacerdote começa logo com nomeações para paróquias, para ser um pastor. Esteve na zona de Corus, Fajarda, São João Batista em Corus, depois em 74 Biscainho, depois em 75 a zona pastoral ali daquela zona, exato, como morador de zona. De Fajarda, Biscainho, Rebocho, Santana do Mato, Radinha, Coço, Santa Justa. Uma grande área pastoral. E até o Coço. Exatamente. E, curiosamente, foi numa altura em que, politicamente, a situação não era nada fácil. Era isso que eu estava a pensar. O Coço era um bastião do Partido Comunista, e sabíamos que, muitas vezes, às noites, as reuniões versavam o que é que se havia de fazer com os padres. Porque, ainda por cima, estávamos lá 3 jovens. O mais velho era eu, tinha 29 anos, depois tinha outro sacerdote, o Padre Abílio, da minha idade também, e o Padre Manel, que se tinha ordenado no ano anterior, portanto era um rapaz com 26 anos, portanto éramos pessoas todas ainda relativamente jovens, cheios de entusiasmo. Éramos um grande desafio para aquela zona, que era uma zona muito martirizada também pelo passado, pela fome e por tantas outras situações
E eram compreensíveis muitas destas reações. Aquilo que não era supostamente compreensível era a ideologia que contrastava com o que se pretendia implantar no país, que era a democracia e a liberdade. Exatamente. Em todo o caso, esta experiência pastoral como pároco, apesar de depois de ter tido muitas outras tarefas, que vamos falar entretanto, mas continua, não é? Já depois no ano 2000 vem para a Azaruja, em 2015 é nomeado para Vendas Novas e agora está em São Brás. Ao longo destes 50 anos, esta parte pastoral também esteve aí presente, apesar dos muitos afazeres que teve, e o que é que retira disso? Eu devo dizer uma coisa, quando eu entrei no seminário havia um bocadinho uma mentalidade de que o Alentejo era um território não evangelizado. Vamos ver, se nós entendemos a evangelização como uma realidade dada como acabada, provavelmente então não há nenhuma zona evangelizada. Se damos como uma realidade em curso e a afirmar-se e a tornar-se cada vez mais profunda, então a evangelização é um processo, é um caminho. E devo dizer que o Alentejo teve nos séculos passados, e não muito longínquamente, digamos assim, verdadeiros processos de evangelização. E, portanto, tanto assim que eu reconhecia que havia na alma do povo alentejano uma grande religiosidade e uma grande capacidade, até na própria vida humana e nas relações sociais, de transmissão dos valores da fé. Nesse sentido, eu tinha uma paixão enorme por poder levar o anúncio atualizado pelo Concílio Vaticano II. Basta pensar que eu entro no seminário exatamente no ano em que o concílio se encerra, já estava no seminário quando foi o encerramento do concílio, e, portanto, todos os anos dos meus estudos e depois da minha ordenação em 1971 é em pleno lançamento dos documentos do concílio e da aplicação do concílio. Portanto, havia uma grande expectativa de esperança e já tinha iniciado um grande processo de nova evangelização. E, portanto, eu sentia-me muito motivado nessa altura para levar exatamente ao Alentejo esses valores. E só para indicar uma experiência concreta, eu tinha, entre Cruz e o retomar da vida pastoral, que não foi imediato a eu ter saído do seminário de Vila Viçosa, porque só foi depois dos estudos complementares em Roma. Devo dizer que quando estava no seminário fiz com meus colegas um grande trabalho de desenvolvimento vocacional e de lançamento vocacional. E o que encontrei, como tinha já encontrado na zona de Cruz, foi uma enorme receptividade. Só para dizer, no final do primeiro ano, nós quando entramos no seminário tínhamos apenas 3 novas vocações. E dissemos, no ano que vem não começaremos o seminário sem ter no mínimo 25 vocações. Não tivemos 25, tivemos 26. E devo dizer que bem mais de metade dessas vocações vinham do Alentejo. O que queria dizer que o terreno era fértil. Provavelmente o que não havia era um trabalho feito nesta área e não havia uma valorização daqueles que eram valores tradicionais cristãos e humanos da zona alentejana. E, portanto, isso tinha-me dado um sentido de esperança muitíssimo grande e devo dizer que, a partir daí e nos anos seguintes, desenvolveu-se muito e hoje nós temos já uma percentagem razoável de padres nativos do Alentejo e da Diocese. Portanto, o que quer dizer que, afinal, havia um potencial. E eu iniciei a minha atividade pastoral nas paróquias, conheci uma grande parte das paróquias da Diocese, exatamente por essa esperança que me movia e por essa certeza de que o terreno não era, como se dizia, um terreno árido e não evangelizado, mas um terreno com bases e com tradições que vinham de um passado remoto, mas também próximo, que facilitavam exatamente o acolhimento da fé. Exatamente. Depois, como disse, faz esses estudos posteriores em Roma, na área do direito canónico, e o ensino e a academia marcam também estes seus 50 anos, não é? Sem dúvida. Foi professor da Universidade Católica, atualmente ainda é professor aqui no Instituto Superior de Teologia de Évora. Também é uma parte, até
conheci mais o Sr. Conde Silvestre, muito só pessoal também, claro, precisamente na área académica, portanto, também é uma parte muito marcante destes 50 anos. Sem dúvida. Eu devo dizer que na minha vocação académica e no meu gosto pelo ensino, teve uma influência muitíssimo grande a minha irmã mais velha. Nós tínhamos 14 anos de diferença, ela foi professora e, portanto, toda a vida esteve muito ligada e acompanhou-me, inclusivamente, nos estudos, e, portanto, a sua imagem, a sua dedicação, a sua entrega a esta missão, que naquela altura era considerada quase como um sacerdócio, porque não havia um ensino tão generalizado como existe neste momento, e, portanto, deve ter nascido aí um pequeno e significativo contributo para este amor que toda a vida alimentei pelo ensino. Devo dizer que parti para Roma não entusiasmadíssimo, porque aquilo que me foi pedido que eu estudasse era a única coisa que eu, por minha vontade, nunca teria escolhido. É evidente que depois em Roma já me reconciliei com o direito, acabei por fazer um direito que me satisfez e que veio completar a minha formação de base, e hoje considero que o direito teve um papel muito importante na minha vida e depois também na minha atividade, não só ministerial como também no campo do ensino. Mas digamos que como o direito era qualquer coisa que eu tive que fazer por vontade de Deus, porque me foi pedido, nasceram sempre várias outras áreas de aprofundamento. Eu devo dizer, dizia na brincadeira, que era filósofo por paixão, teólogo por devoção e jurista por obrigação. E, portanto, as paixões de outras áreas do saber, como a filosofia e a teologia, acabaram por me levar, por circunstâncias várias, aceitas pela Igreja, estimuladas inclusivamente pelos meus bispos, acabei por completar a formação académica noutras áreas, também com o doutoramento que fiz na Universidade Católica, além do doutoramento em Roma, e isso motivou-me sempre muito para fazer também da área do ensino em que estava naturalmente envolvido um fator de evangelização e de transformação da vida humana, da sociedade humana, dos valores humanos. Penso que o trabalho que fiz na Católica no âmbito da bioética e da ética médica e das disciplinas que lecionei, nos mestrados em que participei, nas teses que orientei também nesse campo, foram muito importantes porque foi contribuir exatamente para que também no campo humano, ético, relacional, sobretudo, e no campo da família, que era uma área que também ligava muito com o direito, onde eu me encontrava a trabalhar e a estudar questões exatamente ligadas à família. Portanto, penso que foi, sem dúvida nenhuma, uma área muito marcante. Ainda hoje, eu creio que não consigo viver nem sem investigar, nem sem escrever, nem também, quando é possível, apesar dos meus 75 anos quase, ensinar na medida em que isso é necessário e para o bem da Igreja. A concretização desse trabalho tem sido no Tribunal Interdiocesano, não é? Nesse trabalho judicial, mas como dizia, não é um trabalho teórico, é um trabalho que tem implicação prática na vida das pessoas e que nos últimos anos até foi muito valorizado pela Igreja, não é? Na questão dos processos de nulidade do matrimónio, não é? E, portanto, é um trabalho que pode parecer teórico, mas não, tem implicações muito concretas e que vão ajudar muitas pessoas. Claro. Devo dizer que se havia também nestas atividades para apostólicas, digamos assim, embora possam também ser chamadas diretamente atividades apostólicas, eu devo dizer que se havia uma realidade que me colocava continuamente em Deus, era exatamente a atividade judicial. Porque tendo nós consciência do que significa a fragilidade da condição humana, saber que está nas nossas mãos, muito embora de um colégio, 3 juízes, mas depois do relator que tem que redigir a sentença, saber que daquela decisão tomada em coletivo, mas depois fundamentada e redigida e apresentada às pessoas, ia depender o futuro, era uma coisa que me colocava sempre numa atitude de profundo respeito pelos outros e de grande atenção da minha consciência, porque eu podia, sem querer,
ou então querendo e querendo bem no sentido de encontrar a verdade e a melhor solução para cada situação, poder contribuir para que situações que tinham sofrido anormalidades, como é a nulidade de um casamento, poder recolocar as pessoas na onda da fé, do cristianismo praticado e, sobretudo, da harmonia de novo na constituição de uma família verdadeiramente válida. E, portanto, penso que aí foi importante não só o papel que fui chamado a desempenhar, mas também esta ação permanente de Deus que me acompanhava, quase como que para me conduzir naquilo que, ao fim e ao cabo, era depois a decisão que chegava às mãos das pessoas. E essa preocupação pelos outros, com a dificuldade de vida dos outros, também está marcado neste seu percurso de 50 anos na área social, e que também começou logo muito cedo, segundo a pesquisa que fiz, nas nomeações, logo nos anos 80, é nomeado assistente da Caritas Diocesana, e é uma ligação que ainda hoje é assistente diocesana e também do Departamento da Pastoral Social, Sociocaritativa da Arquidiocese. Esta área também é muito marcante na sua vida. Devo dizer que, curiosamente, era das situações que já estava presente e que esteve presente na minha decisão vocacional. Porque entre o namoro, a conclusão do namoro e a decisão de entrar no seminário, eu vivi nos 2 últimos verões da minha vida escolar, académica, experiências, de alguma maneira posso chamar-lhe missionárias ou apostólicas. E uma das realidades, já numa idade em que tinha alguma capacidade de refletir sobre as questões, estávamos numa fase ainda complicada de um país em vias de passar de uma situação não plenamente democrática para a democracia. Portanto, havia fortes apelos da sociedade, da cultura, a perceber e a responder. E depois, não devo dizer que conhecia muito bem a região alentejana e os problemas dos latifúndios e dos trabalhadores que em tempos antigos não foram verdadeiramente respeitados e bem tratados. Lembro-me de ouvir relatos de algumas pessoas que muitas vezes eram pagos também com a de comer, como se dizia cá no Alentejo, mas o a de comer era muitas vezes feijão bichado e tocinho rançoso. Portanto, havia situações gritantes que se justificava pegar nelas, tratá-las, enfrentá-las. Não era eu que ia resolver os problemas, mas sentia-me chamado a dar o meu contributo. E o meu compromisso na área social foi muito bem-vindo e muito bem acolhido quando esse compromisso me foi pedido pelos meus bispos, no sentido de entregar a minha vida. É evidente que não é uma pessoa que faz um trabalho, eu devo dizer, e aqui devo recordar desde o início até hoje, todas as direções, todos os colaboradores, todas as pessoas com mais ou menos responsabilidades que passaram por todas estas instituições a que tive ligado, e não foi apenas a Caritas, foram muitas. Eu passei praticamente pela maioria das fundações da Diocese e as mais significativas. Exatamente, foi presidente da Fundação Engenho de Almeida. Exatamente. E, portanto, o que me moveu sempre aí foi fazer com que os grupos que lideravam essas experiências e os colaboradores que prestavam os serviços dessas instituições o fizessem verdadeiramente numa perspectiva evangélica, correta, humana, cristã, porque acreditava na capacidade de transformação que estava nessas realidades e que essas instituições tinham como potencial. E, portanto, devo dizer que não é uma obra minha. Eu inseri-me num processo, senti-me chamado, deixei-me envolver e, ao mesmo tempo, vi-me envolvido com um sem número de pessoas, às quais aproveito esta ocasião dos meus 50 anos para lhes agradecer, a eles e a todos, porque o que são os meus 50 anos é o somatório da comunhão, da amizade, da colaboração, da confiança, de tudo aquilo que existiu entre mim e todas as pessoas, quer no plano mais pastoral, paroquial, quer no plano social, quer no plano académico, a todos os planos. Alguém que faz 50 anos com outras pessoas. Nunca pode ser visto separadamente e, sobretudo, não pode ser visto sem
a intervenção de Deus constante, contínua e sem a ação do Espírito Santo ao longo destes anos. Portanto, eu estou aqui hoje em dia para agradecer às pessoas que Deus colocou no meu caminho. Foram eles que me fizeram o sacerdote que sou. Sem eles não teria sido o sacerdote que sou, mas sobretudo a Deus e ao seu Espírito que me configurou Jesus Cristo e que espero que tenha diminuído as fraquezas da minha condição humana e feito com que o meu ministério fosse mais comparável àquilo que Deus queria para mim. E não podíamos terminar esta entrevista, Sr. Cônego, sem outra dimensão da sua vida muito marcante e que já na entrevista que deu ao Sr. Padre Fernando Lopes também testemunhava isso, que esteve logo ligado desde quase os seus inícios do movimento dos focolares e que ainda hoje em dia tem responsabilidades muito importantes a esse nível, como postulador da causa de beatificação e canonização da fundadora da Chiara Lubich. Portanto, esse testemunho também e essa dimensão também o marcaram muito, certamente. Sim. Devo dizer que o que isso significa, e eu gostava de situar muito bem, significa duas coisas. Significa que a vocação, a qualquer nível que ela seja, é sempre um chamamento de Deus. E aqui não vale a pena discutir, porque estaríamos a discutir com Deus. E se Deus efetivamente chama, e quando nós temos provas o mais evidentes possíveis de que Ele chamou e dissemos sim, é porque afinal Ele nos cria naquelas realidades. E eu estou convencido que este chamamento no local que era o Alentejo, e foi aqui que aconteceu, a uma realidade universal e internacional e vastíssima como é o movimento dos focolares, só veio trazer um contributo que é impossível descrevê-lo naquilo em que foi em concreto para a minha vida pessoal, para o meu ministério, mas também para a Igreja no Alentejo e em Évora. Eu nunca consigo desligar a comunhão e a unidade entre estas duas experiências, a experiência local e a experiência universal. De facto, o universal influenciou e deu contributos inexcedíveis àquilo que foi depois a minha aplicação no local, mas também é verdade que eu levei uma diferença que juntei outras diferenças numa comunhão universal. E, portanto, ver como foi possível fazer esta comunhão de realidades, de culturas, de países diferentes, de vocações diferentes, como foi a minha experiência, foi e continua a ser no movimento dos focolares, devo dizer que foi uma coisa verdadeiramente extraordinária. Mas, curiosamente, e é bom que isto se compreenda, nunca essa experiência nem brigou, nem desclassificou aquilo que foi depois, pelo contrário, promoveu e enalteceu aquilo que foi depois a minha aplicação na área da minha diocese e na área da minha região, como alentejano e como português. Sr. Cônego Silvestre, muitos parabéns, antes de mais. Muito obrigado. 50 anos é uma vida. Muito obrigado também pelo seu testemunho. Acho que ficou nesta entrevista bem plasmado toda a sua entrega de vida e com toda a dignidade, com toda a transparência, com toda a dedicação. Quem o conhece sabe que isto tudo é verdade e muito obrigado também pelo seu testemunho. Espero que os anos que me restam consigam ser melhores ainda do que aquilo que foram até aqui, com a ajuda de Deus, naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Cônego. Obrigado. Obrigado, Padre Silvestre, por ter aceito o nosso convite para participar nesta edição da Pastoral das Vocações da nossa Arquidiocese, o Tanacara. O Padre Silvestre é Presidente do Tribunal da Província Eclesiástica, é também Vigário Judicial, é também pároco da Paróquia de São Brás, neste momento, não é? E também professor do Instituto. Sim. E celebra este ano 50 anos de sacerdócio. Se Deus quiser, vai chegar. Como é que começou toda esta caminhada rumo ao sacerdócio? É uma coisa muito simples e devo dizer que o primeiro indício de que o Senhor eventualmente me chamava aconteceu nesta casa, na Capela de Baixo, quando vim confessar-me para a minha primeira comunhão. A minha entrada naquela capela fascinou-me e foi assim uma coisa de um relâmpago, como nós costumamos dizer, e se o teu caminho passa por aqui. Devo dizer que naquela altura não pus sequer a questão, porque sabia que o contexto familiar, embora de pessoas católicas, para o meu pai era inadmissível, nunca me permitiria ir ao seminário como miúdo. E de facto assim aconteceu, fiz o meu percurso normal do liceu. E este sinal foi com quantos anos? Tinha os meus 8, 9 anos. 8, 9 anos. 8, 9 anos.
Entretanto, depois fiz o percurso normal de um estudante, fiz o liceu todo ainda no tempo antigo em que se ia para o liceu do primeiro ao sétimo, aqui no liceu ligado a esta casa também, ou pelo menos ao seu fundador, o Cardeal de Henrique. Porque o Padre Silvestre é natural da... Eu sou natural de Évora. De Évora mesmo. Exatamente, nasci na freguesia da Sé e fui batizado com 5 dias. O que quer dizer que, se calhar, desde muito cedo o Senhor começou este trabalho sem que eu próprio me desse conta disso. Mas, quando a questão se voltou a colocar, curiosamente voltou a ser nesta casa. Celebrava-se, e hoje ainda se celebra a festa da purificação, no dia 2 de fevereiro, e normalmente, no dia seguinte, os seminaristas que faziam grandes teatros, eram célebres naquela altura. Eu próprio ainda fiz parte do período em que eram célebres os teatros. Convidavam os estudantes da cidade para vir assistir ao teatro que eles tinham apresentado ao público de honra no dia 2 à noite. E eu vim, e eu já tinha alguns contactos com alguns seminaristas que frequentavam os ambientes culturais da cidade. Eu era uma pessoa muito interessada pela cultura, vi a minha primeira ópera com 16 anos, aqui no Garcia da Bessa, de Évora, e frequentava, de facto, os ambientes culturais da cidade. E, nessa altura, estava de novo empenhado na vida apostólica e, portanto, tinha oportunidade de ter alguns contactos com os seminaristas mais velhos. E, através deles, fui convidado exatamente para aqui, para a festa e para o teatro, e aí voltou como que um segundo relâmpago, como que a dizer, então, afinal, chamei-te há tantos anos, não há nenhuma resposta da tua parte. Eu sei que regressei a casa e, na minha oração da noite, que às vezes era bastante prolongada, no silêncio do meu quarto, disse, não, tens toda a razão, eu devo levar a sério esta interpelação. Portanto, aqui te peço, muito sinceramente, dá-me um sinal, porque se eu perceber o sinal que tu me dás, eu tomo uma decisão. E o sinal passou, no dia seguinte voltei ao ritmo normal das aulas. Eu estava no início do penúltimo ano de liceu. As turmas aí já eram selecionadas pelas escolhas que os alunos faziam. Estava uma turma relativamente pequena, de gente, por sinal, até com bastante boas classificações, e era uma turma mista. E eu competia com a minha colega em termos exatamente das classificações e da prestação dos alunos académicas, digamos assim. E, portanto, havia, para além de uma rivalidade, pelo menos da minha parte, uma certa vontade, às vezes até, de a questionar, de me meter com ela. Digamos que não éramos inimigos, nem estávamos em conflito, mas eu estava longe de me considerar ultrapassado por uma senhora ainda por cima. Só sei que, a meio do ano, portanto já foi depois da festa que aqui se realizou, nós, por causa de uma disciplina, começámos a ter atividades mais profundas e entre nós, relacionais, como alunos, e um dia dei-me conta, no trabalho que fazia com ela, nas ocasiões em que estava com ela, a fazer poesia. Nunca na minha vida tinha feito poesia. Foi o único período da minha vida em que fui poeta. E a dedicar, a entregar as minhas poesias. Sei que não demorou muito tempo em que começássemos a conversar já por outras razões, que não as razões meramente académicas, e viemos a descobrir que, ao fim e ao cabo, os dois estávamos ligados sem sabermos, ou porque não frequentávamos nos mesmos horários, a Igreja do Carmo, onde estava a paróquia da Sé, que era a minha paróquia. Passámos a encontrar-nos diariamente na ida à missa da tarde, às 6h15. E ali começou, de facto, uma relação muitíssimo interessante. Eu quase direi, para a nossa idade, 17, 18 anos, era quase precoce, mas naqueles tempos, pelo menos, não era como hoje. Só sei que, a uma certa altura, exatamente na minha oração da noite, disse, eu pedi-te um sinal. É este o sinal. Não podia ser. Alguma vez eu tinha condições para poder ser padre. Assunto arrumado.
não é essa a minha estrada. Deste-me um sinal, o sinal está reconhecido como tal e vou iniciar o namoro. E, de facto, o namoro decorreu até o final desse ano letivo. Entretanto, separámos nas férias porque os pais estavam a trabalhar aqui, mas não eram daqui, eram da zona da Beira Baixa. A nossa correspondência era muito limitada, porque os pais nem podiam sonhar que ela namorava, da minha parte não havia tanto problema. E sei que no início do verão eu volto a ter contacto com os seminaristas, já em atividades pastorais, e contrariamente a tudo aquilo que me podia passar pela cabeça, eu tinha dado como resolvida a questão. O facto de eu me ter empenhado socialmente e pastoralmente e de frequentar os tais ambientes culturais onde muitas vezes encontrava estes seminaristas mais velhos, a questão voltou-se a colocar. E aí recordo-me, um seminarista, que não era padre, havia de ordenar-se no final desse ano letivo, que era já o novo ano, o último meu do liceu, disse-me: "Porque é que tu não procuras um diretor espiritual e colocas a questão e fazes um aprofundamento a sério?" O padre que era diretor espiritual no seminário, nessa altura, um dos padres, era o padre Cabral, João Cabral, que era o superior da comunidade do Instituto Nascente, porque o Instituto tinha nascido em 63, estamos a falar de 65. Portanto, o padre João Cabral já estava na comunidade há uns anos, era responsável da comunidade dos jesuítas que tinham fundado o Instituto e era diretor espiritual aqui no seminário. Fui à procura dele, estamos a falar para aí de outubro, novembro, e ele disse: "Como tu gostas, senhor, vamos combinar um encontro semanal e vamos fazer juntos este caminho." Quando chegou a abril, às férias da Páscoa, o padre João Cabral disse: "Olha, tu estás a terminar o curso, provavelmente tens uma ideia em termos do percurso académico que queres fazer. Eu, no teu lugar, se estivesse no teu lugar, tomava uma decisão ou agora, antes de entrar na universidade, ou então corremos o risco de que este percurso não dá em nada e tu vais para a universidade, portanto não sabemos o que é que a universidade vai fazer contigo e se é ou não retomado este percurso, ou se ele tem continuidade ou não tem continuidade." Eu, por aquilo que conheço de ti, por aquilo que temos vindo a trabalhar ao longo destes meses, eu aconselhava-te a fazer um próximo passo. Acabou de entrar na Diocese o Dom David Sousa, que é o novo bispo, entrado em janeiro desse ano. Vai falar com ele, vai pôr a questão, eu próprio falarei com ele, dar-lhe as minhas indicações. Se ele te disser que sim, que admite a hipótese que tu, em vez de ir para a universidade, venhas para o seminário, tudo bem. De maneira que eu fui falar com o Dom David, um rapazinho, armado em adulto. Por acaso conhecia o ambiente relativamente bem, até por causa da Igreja do Carmo, o passo ficava ali a 2 passos. Conhecia o padre Barros, que era secretário do Dom David, tinha acabado de chegar vindo de Vila Viçosa. Através do padre Barros foi fácil de falar com o Dom David. O Dom David foi a pessoa mais carinhosa, mais paterna, mais bondosa que eu encontrei ao longo de toda a minha vida. E foi ele que me ordenou e foi ele que até ao meu regresso de Roma foi meu bispo. Curiosamente, o Dom David disse-me: "Olha, eu, com as palavras de recomendação do padre João Cabral, com aquilo que tu me acabas de dizer, eu estou disponível para te aceitar para falar com os superiores de seminário, mas dou-te já o meu aval nesse sentido." Voltei ao padre João Cabral e disse: "Olha, o senhor juiz disse-me isto." E disse-lhe: "Olha, agora o que faço?" O padre João Cabral disse: "Fazes a vida nova no liceu, como tens feito até aqui, acabas o curso, porque está às portas de acabar, e quando chegares ao verão, se tudo se mantiver e se confirmar que o seminário te recebe, nessa altura, tu, em vez de ir para Lisboa, ficas em Évora e entras no seminário." Como é que foi o comunicar em casa essa decisão? Essa era a questão mais complicada. A razão que me tinha levado, quando miúdo, a não entrar no seminário é porque eu sabia que se tivesse talvez vez pedido para ir para o seminário, levava provavelmente um par de bofetadas e continuava no liceu. Porque o meu pai, sendo uma pessoa crente, era um anticlerical de marca. As únicas 2 pessoas por quem ele manteve sempre uma admiração, e até com uma delas uma relação de amizade,
era o Papa João XXIII, que ele admirava de todas as maneiras e mais alguma, e viu chorar no dia da morte do Papa João XXIII. E o outro era do Manuel Mendes da Conceição Santos, que ele conhecia, para o qual tinha trabalhado algumas vezes e por quem tinha uma admiração verdadeiramente extraordinária. Mais tarde, há-me dizer que, se eu pensava que ele não acreditava, ele era mais crente do que muitos que iam todos os domingos à missa. Mas é evidente, eu não sabia como é que havia de colocar este problema. E o Padre Silvestre é filho único? Não, eu sou o último de 5. O último de 5. Portanto, e os 3 mais velhos já estavam orientados na vida, a minha irmã já lecionava, o meu irmão estava nesse momento, o segundo, na Índia, cumpriu o serviço militar, e o outro estava já a trabalhar no hospital, onde se reformou como enfermeiro geral. E o outro, assim, mais velho que eu, estava também prestes a começar o serviço militar, estava a acabar os estudos para depois ir para a tropa. E o meu pai fez nessa altura uma operação delicada à vista, e estava em convalescência em casa, e muitas vezes ia apanhar sol ao meu quarto, que era onde batia mais o sol, e fazia-me companhia. Eu estava a estudar e ele estava ali sentado, distraído com a companhia. E eu disse, um dia vou ter que começar o diálogo aqui. Ele sabia do meu namoro, que já durava nessa altura há cerca de um ano, e disse-me, ele tinha o hábito de usar terminologias assim um bocado proverbiais, imitação de provérbios ou de coisas do género. E como sabia que ela era da Conferência de São Vicente Paulo, tratava por a esmola do pobre. Então, como é que está a esmola do pobre? E eu disse, ainda bem que pergunta, sabe uma coisa, a esmola do pobre vai para a freira. Para a freira? Então não me diga, o senhor vai para o padre. Era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Se eu seguisse esse caminho, não era verdade que ela ia para a freira. Mas aproveitou... Mas era a maneira de iniciar um diálogo, eu não sabia como é que havia de iniciar. E ele diz-me, então o senhor vai para o padre. Era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Se eu decidir a minha vida nesse sentido, o senhor opõe-se? E ele teve uma frase sábia e disse, não me oponho. Não quero que um dia mais tarde tu digas que foste infeliz por minha causa. Porém, se isso acontecer, faremos terminados os exames. Eu estava dispensado à universidade, porque tinha médias muito altas, e, portanto, já sabia. E ele disse, então, as suas notas sempre dispensou à universidade? Eu disse, sim, efetivamente dispensei, mas eu já estava dispensado há muito tempo. E dizer lá, então quer dizer que o senhor sempre vai para padre? Eu disse, como me perguntei, eu me disse que não sou cunha, eu fiz a minha vida toda nesse sentido, e a princípio, em outubro, em vez de ir para Lisboa, entro aqui no Seminário de Évora. Muito bem, então a partir deste momento o senhor faz a sua vida, eu faço a minha, não temos mais nada a dizer um ao outro. Eu apenas estive ainda controlando a emoção, possibilidade de perguntar, mas como é que é, posso ir a casa? Sem dúvida, tens aí a tua mãe, os teus irmãos, podes vivê-los quando quiseres. Mas com a tua relação? Completamente. Tanto que eu chegava à casa, saudável como sempre, beijável como sempre fiz toda a vida, nunca me rejeitou a saudação, mas era completamente indiferente. E mesmo que eu estivesse sentado à mesa com os meus irmãos, ou com a minha mãe, com a família, ele referia-se a mim sempre indiretamente. Aquele jesuíta que se foi meter naquela desgraça, era a maneira de introduzir que estava a falar de mim sem me dirigir diretamente a mim. E, portanto, foram 5 anos até à minha ordenação, sem qualquer tipo de contacto e sem qualquer contribuição da parte dele para aquilo que eu depois fiz. Naturalmente fiz-me um homem antes do tempo e adulto, porque tive que procurar os meios para eu próprio fazer face às minhas necessidades. Devo dizer que a providência nunca me faltou. Entrei no seminário, fiz o percurso todo. Eu vinha da área científica, melhor, filosófica, histórico-filosóficas, e, portanto, fizeram uns exames ad hoc para ver o que é que eu sabia, qual era o grau de preparação, porque, teoricamente, os anos correspondiam a 6º e 7º,
E depois o oitavo era o terceiro de filosofia, e portanto era o ano a seguir aos 2 de filosofia, onde havia grego, latim, essas coisas todas. Lembro-me daqui no gabinete ao lado, com o Dr. Madureira, que era nessa altura o reitor, não era reitor, era vice-reitor, e era professor de latim, me ter examinado, e depois da primeira lição disse: vai-te embora, de sabes mais latim que aos do 8º ano. E grego também, a mesma coisa, era o Dr. Reis, que era um homem exigentíssimo com o grego. Pronto, fiz o meu percurso normal. Quando eu entrei eram os 14, no final do 8º ano ficámos apenas 8, entramos para a teologia 8, no 2º ano éramos já apenas 4. E depois o 3º e o 4º ano praticamente filo sozinho. O 4º ano de certeza recordo. No 3º penso que havia uma pessoa que depois entretanto saiu, fez uma experiência fora, veio a ordenar-se vários anos mais tarde, Padre Zé Branco, e depois acabou por morrer num acidente rodoviário. Então foi ordenado sozinho? Sozinho. Dos 14 que iniciámos no 8º ano, ordenei-me apenas eu. Mas volto atrás para dizer uma coisa que me parece importante e que tem que ver exatamente com o contexto da vida no seminário e o aparecimento da espiritualidade no meio dos focolares. Eu senti um desfazamento muito grande entre o nível cultural e até já de responsabilidade que trazia da minha experiência como jovem até ao final do liceu, que era para a universidade, digamos assim. E, portanto, quando cheguei aqui ao seminário, senti-me um bocadinho desajustado. Os meus colegas de curso estavam em plena crise. Digamos, a maior parte deles saía entre o 7º e o 8º ano. Portanto, as decisões de ficar ou sair davam-se exatamente nestes 2 anos. Portanto, eu estava situado exatamente. Eu decidido perfeitamente depois de ter feito uma experiência de namoro, de vida cultural, académica, com a família também, escolhas não fáceis, encontro-me de repente com este ambiente e que era um ambiente generalizado, não era por ser o seminário de Évora. Eu depois acabei por conhecer este ambiente, porque através do movimento dos focolares eu percorri os seminários todos do mundo também em alguns aspectos, mas sobretudo do país. E, portanto, apercebi-me que a crise era generalizada, não era uma coisa... É preciso ter presente que eu entro em 66 e ordeno-me em 71. E estes 5 anos são os grandes anos da crise, da explosão do celibato. Lembram que o Papa Paulo VI escreveu um artigo fantástico sobre o celibato, precisamente em 71, já numa resposta quase dramática ao problema universal que se vivia. Não preciso ir mais longe. Dos meus colegas com quem eu me dava, que eram os finalistas que se ordenaram no fim do meu primeiro ano de seminário, 2 deles, ao fim de pouco tempo, tinham abandonado o sacerdócio. O meu próprio diretor espiritual durante o seminário também abandonou o sacerdócio e se casou e tudo isso, e era uma pessoa não plus ultra, digamos assim, e homem de devoção a quem eu devo tanto e apreciei tanto. Mas para dizer, a estrutura como tal estava ultrapassada e eu compreendo porque é que já trazia alguma experiência espiritual e escolha espiritual e me senti perfeitamente desajustado. E o que é que tinha acontecido antes? Muitos dos meus colegas, que depois foram para a universidade, diziam: epá, não se compreende, o que é que vais fazer? Disparate. Depois arrependes-te, sais do seminário, vais parar com os ossos à Angola, porque depois já não tens a desculpa da universidade, porque não entraste na universidade, vai ser um desastre, ainda por cima tens um namoro, tens à frente uma carreira, a tua vida. Eu não sei se tu fazes bem. Várias pessoas me tinham dito isto. E sobretudo com esta ideia, depois arrependes-te e depois o que é que encontras quando saís e viajas. Devo dizer que isto, não tendo um peso enorme, mas talvez tenha sido aquele elemento humano que me fez dizer: espera aí, não podes pôr em questão uma escolha que fizeste por causa da realidade que encontraste. Tu o que tens que procurar é uma espiritualidade a que te agarrar
e na qual consolidar o teu percurso e avaliar se esta vontade de Deus sobre ti. É neste momento que entra na sua vida este movimento dos focolares? Exatamente. Não tinha terminado o ano letivo e estava a ser convidado para um encontro aqui na cidade dos primeiros e primeiras focolarinos que tinham chegado a Portugal. Só sei que no final daquele encontro eu fui ter com as pessoas que estavam a falar e disse, digam-me onde é que moram, quem são, eu espero por mim fazer as malas, vou atrás de vocês. E uma das focolarinas, inflagentíssima, disse assim, mas tu quem és? Sou um seminarista, como nada fosse. Que belo, és um seminarista. Olha, serves para vir atrás de nós, se voltares para o seminário e se fores capaz de levar o ideal aos teus colegas no seminário. Mas o que é que o fascinou nesse encontro? Foi o primeiro encontro, não é? Exatamente. É a narrativa da história pessoal de Chiara e do nascimento da espiritualidade e da vida que já tinha florescido entre 43 e 66. Pode ser, para quem nos está a ver, quer-nos falar um pouco de quem é Chiara Lubi, como é que chegou, qual é a sua mensagem, qual é o seu ideal? Muito rapidamente, porque o tempo corre depressa. Começo por dizer uma coisa que provavelmente a maioria das pessoas não sabe. Chiara Lubi, que neste momento serve a Deus, tem o seu processo de beatificação em curso, já ultrapassou a fase diocesana, já está neste momento na fase romana. Estamos neste momento a fazer a redação da Posício, que é o documento fundamental para ser apreciado pela congregação e depois decidido favoravelmente ou não pelo Santo Padre. Digo estamos porque eu sou, desde o início da causa, em 2013, o postulador da causa de Chiara Lubi. Era já postador de um co-presidente, digamos assim, cofundador Higino Giordani, cuja causa já está praticamente na fase final, e por essa razão, por outras, foi-me pedido se eu estava disponível, sendo jurista, para ser o postulador da causa. É evidente que havia tantas pessoas a desejar sê-lo e eu, que não tinha feito nada para o ser, seria injusto se não dissesse que sim a um pedido desta natureza. Chiara Lubi era uma jovenzinha que aos 23 anos, provavelmente uns anos antes, tinha já percebido o que é que Deus queria dela. Mas praticamente aos 23, em 1943, quando na Alta Itália, na zona de Trento, onde ela era natural, explodiu em grande forma a guerra de 43-45, aliás, já tinha começado antes, e Trento foi completamente devastado. E ela e as primeiras companheiras, que já tinham começado a fazer esta experiência, disseram, não, nós procuramos um ideal que não passa e sabemos que Deus não pode nunca ser destruído pelas bombas. Não são as bombas que nos metem medo, nós não abandonaremos a cidade, não abandonaremos a escolha que fizemos, continuaremos a nossa experiência de leigas que não tinham nenhum título de consagração, não tinham sequer feito naquela altura ainda nenhuma forma de consagração laical, havia apenas a autorização do bispo para fazer aquela experiência, que curiosamente lhe tinha dito, vejo que aqui está o dedo de Deus. E portanto elas, nesta simples palavra, vejo que aqui está o dedo de Deus, resolveram ir para a frente. O ideal, naquele contexto, e num contexto de igreja, como há bocado descrevemos, no pós-concílio, com toda uma série de crises, de conflitos, de desunidades, de separações, as diversas igrejas separadas, a Oriente, a Ocidente, etc. E, portanto, aquela que foi a centelha, a luz que brilhou ao ler o Evangelho foi exatamente o Domines Unum Sint, que todos sejam um. É evidente que naquela altura não percebia o alcance que podia ter esta intuição, hoje percebemos porque, no fundo, a ópera deu lugar ao desenvolvimento dos 5 diálogos que hoje existem formalizados na Igreja. O diálogo no interior da Igreja, o diálogo ecuménico, o diálogo interreligioso, o diálogo com as outras religiões, o diálogo com a cultura e o mundo contemporâneo. Portanto, todas estas estruturas, que não eram estruturas, eram experiências, era vida, começaram a funcionar ainda nos anos 50, início dos anos 60.
Em pleno concílio, os bispos corriam ao encontro de Chiara e da experiência nascente para perceber o que é que estava por detrás exatamente desta experiência. Ora, é poucos anos após, isto está-se a passar na primeira metade dos anos 60, eu entro em 66, conheço em 67 faz a experiência. E depois em 68 e 69 já estou em Roma a participar nos primeiros congressos dos jovens e dos seminaristas. Pronto, e aí teve início uma experiência muito longa, porque eu tenho neste momento, já fiz os meus 50 anos de obra, enquanto padre só os vou fazer. Digo uma última coisa que se calhar diz tudo. A grande experiência que fiz ao encontrar o movimento foi este. Eu não sei se Deus me quer padre ou não. Não sei se no fim do seminário me reconhece idóneo e o bispo aceita ordenar-me ou não. Mas Deus não está em questão. Portanto, percebi que aquilo que eu tinha de fazer era escolher Deus como primeiro ideal da minha vida, como a vontade de Deus para mim no momento presente, porque se fosse vontade de Deus que eu fosse padre, Deus tudo faria para que isso acontecesse, desde que eu também correspondesse. Mas era mais importante para mim Deus do que o sacerdócio. O sacerdócio era um modo de servir a Deus, de servir a Igreja e de realizar aquele que tinha sido eventualmente o desígnio de Deus sobre mim, desde quando miúdo pequenino me deu o primeiro sinal de que eventualmente queria alguma coisa da minha parte. Devo dizer, e se calhar a terminar, porque é isso, com certeza o tempo já diz, estes 50 anos foram iluminados pela graça, pelo dom do ministério, indiscutivelmente. É graça de Estado, dom de parto, mas é também verdade que se me tornei um cristão profundo e a sério ainda antes de ser padre, foi sendo cristão que continuei a ser padre. E acho que o que provavelmente, imagino eu, só Deus conhece, possa ter tornado fecundo o meu ministério foi o facto de eu ter colocado, antes de mais, a vocação a ser filho de Deus, a vocação a ser cristão e depois o ministério como aquele serviço concreto que é a vontade de Deus sobre mim para poder servir a Igreja e a humanidade. Último, no dia da sua ordenação, lembra-se, não é? No momento da sua ordenação, o seu pai estava presente? Claro. A reviravolta em relação à nossa relação acontece exatamente no dia da minha ordenação. Perguntavam-nos todos, a começar pela família, se o meu pai iria estar presente ou não na ordenação. Ele tinha vários amigos que conheciam bem o seminário. Aliás, durante todo o meu ciclo de seminário, o meu pai sabia tudo o que se passava a meu respeito aqui. Porque tinha estes amigos que eram dois médicos, que eram médicos do seminário e que vinham aqui com frequência, conheciam muito bem a estrutura e tinham as informações todas. E informavam o pai? Eu não sabia que o meu pai tinha este serviço secreto para se informar a meu respeito. E como o meu pai era uma pessoa conhecida e percebeu certamente que era ele o primeiro a ficar mal visto se porventura não sabia, e certamente a graça de Deus trabalhou acima de tudo no coração dele. Portanto, meu pai esteve na Sé, presente na ordenação. 8 dias depois da minha ordenação, foi na Sé de Évora, no domingo, celebrei a primeira missa solene. Padre Silvestre, para todos os jovens que nos estão a acompanhar e que vão com certeza ver este vídeo, que mensagem diria a estes jovens que, porventura, ao verem e ao sentirem também as suas palavras, podem perceber isto como um sinal de Deus a dizer, porque não eu, também não arriscar? Que mensagem lhes daria? Olha, deixo-lhes a mensagem daquilo que disse há momentos e que é a seguinte: um sacerdócio, se é uma vocação verdadeira e se Deus chama efetivamente ao ministério, só pode fundar-se e florescer assente sobre uma escolha de Deus como primeiro, único e fundamental ideal da nossa vida. E isto já significa, à partida, com uma forte espiritualidade cristã, evangélica e, ao mesmo tempo, também sacerdotal, ministerial. Portanto, eu direi que, e digo pela minha própria experiência, não são as nossas capacidades, por muitas que possam ser intelectuais, morais ou outras, que fazem o sacerdócio. O que faz o sacerdócio é fé vivida a sério, é a palavra de Deus que todos os dias
anunciamos, mas antes procuramos viver para transformar a nossa vida, que é a base de sustentação do ministério. E aí sim, não na nossa pessoa, mas na pessoa de Cristo e, sobretudo, na comunhão com a Santíssima Trindade, encontramos os meios, os instrumentos absolutamente mais que satisfatórios e necessários, são abundantíssimos, para que não só como cristãos sejamos santos, mas também como sacerdotes humildes e servidores. Obrigado, Padre Silvestre, por estar connosco e por partilhar connosco aquela que é a sua vida. Olha, Deus, eu direi que ao longo dos 50 anos foi assim. Acho que Deus nunca desapareceu do meu horizonte. Perguntar-me-ás, mas tiveste provas, tiveste dificuldades, tiveste momentos baixos, como todas as pessoas e como todos os cristãos e em todas as realidades. Devo dizer que nunca perdi a fé a nenhum nível e nunca perdi a certeza de que Deus me escolheu, e só lhe peço continuamente perdão com muita humildade pela, às vezes, fraca correspondência com que consigo, sobretudo nos momentos em que se esperava de mim uma força e uma coragem daquelas inultrapassáveis e às vezes nem sempre existem, que as provas que experimentei também foram já o suficiente para perceber que o caminho não é fácil. O caminho não é fácil, mas sempre apoiados no amor de Deus. É possível e é um caminho feliz. Não é? Isso eu costumo dizer, sou o homem mais feliz do mundo.